Ah, olá, olá, olá. Nós voltamos hoje, já estou com tudo pronto aqui, não cai a internet, o celular não desmonta. Hoje tenho certeza que vai dar tudo certo. E vamos falar mais uma vez sobre as crenças limitantes femininas. O que quer dizer uma crença limitante? Crença limitante nada mais é do que algo que é dito pra gente e que a gente passa a considerar como verdade. E muitas delas são colocadas para nós desde que somos criança. Tipo, escutar a conversa das mães, das tias. Ah, fulano tem um casamento ruim. Aí uma diz assim, ruim com ele, pior sem ele. Opa, tá doido? Nada disso. Em momento algum, devemos achar que um relacionamento ruim, um relacionamento muitas das vezes abusivo, um relacionamento agressivo, pode ser melhor do que ficar sozinho. Então, quando a gente faz uma constelação familiar com essa pessoa, vai se perceber que várias dessas crenças vêm lá de trás. Tem uma que diz assim, tenho que ficar no relacionamento porque não consigo me virar sozinha. Essa é o ruim com ele, pior sem ele. Com certeza. Tem uma outra que diz assim, se estou feliz mesmo quando outros sofrem, significa que não me importo. Gente, a felicidade é algo individual, tá? E por que abrir mão da sua felicidade porque as outras estão sofrendo, as outras pessoas sofrem? A gente pode ajudar as outras pessoas sem ter a necessidade de serem felizes. É isso que as pessoas precisam entender. Eu não posso ser feliz até que a relação seja diferente, relação que seja com qualquer pessoa, ou até que a minha carreira seja diferente. Você pode ser feliz mesmo até você engrenar na carreira que você quer, mas isso talvez facilite mais, a sua felicidade facilite mais você atingir o seu objetivo. Tem um aqui que diz assim, se eles realmente me amassem, eles não iriam o quê? Viajar, ou eles não iriam passear, ou eles não iriam dizer que eu estou errada. Essa condensação, essa cobrança de dizer que só te ama aquela pessoa que convive com você e que não só convive com você, mas aceita a maneira com que você pensa, isso é egoísmo. Isso é uma crença limitante extremamente broxante. Por quê broxante? Porque ela tira todo o entusiasmo de que quem quer que seja que viva com você. Porque eu te amo, mas por eu te amar, eu não posso dizer que você tá com uma roupa esquisita. Eu te amo, mas por eu te amar, não posso dizer que você agiu errado com a outra pessoa. Então, eu não vou nem querer te amar. Porque te amar, subentende-se que eu perco a minha identidade enquanto pessoa. Isso é broxante num relacionamento, seja ele qual for. Até num trabalho. Tem um aqui que diz assim, eu preciso fazer mais e cada vez mais para ser digna. Isso geralmente se aplica ou dentro de casa, aquela mulher que não trabalha fora, só trabalha interno, que é o trabalho que nunca acaba, ou aquela que faz um trabalho externo, trabalha fora, e que se empenha por demais. É o que eu contei da minha história. Eu trabalhava muito, porque por mais que eu me achasse capaz, eu não me achava o suficiente enquanto profissional. Então eu trabalhava, fazia o meu e o dos outros. Houve épocas que eu tomava conta de 2 sessões, porque o responsável
tinha entrado numa situação que estava afastado. Em vez de colocar uma pessoa daquela própria equipe coordenando e eu só olhando, não, eu tinha que trabalhar. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei o meu funcionário, coordenando, dando um suporte, e ele vinha, me reportava o que era necessário. Mas eu nunca reclamei. E eu também tinha, porque eu não me achava o suficiente para os outros, eu também tinha eu não, eles tinham o hábito de, o setor estava confuso, o setor estava dando problema, aí me tiram da onde eu já tinha arrumado, que eu fazia o que durante o dia, eu ralei muito, organizei, então eu ficava mais solta para fazer as minhas atividades ou até para ir buscar necessárias para o trabalho ou às vezes até para a minha vida pessoal. Então, como a minha sessão estava tranquila, o que que fazia? Aquela outra que tinha estado confusa, que estava numa confusão que ninguém entendia, trocava eu pelo outro. Então o outro vinha para uma situação confortável e eu ia ralar lá daquele lado. E isso levou algum tempo, muitos anos, porque eu não me achava suficientemente, por mais capaz que eu fosse. Até que um dia eu disse assim, não vou não. Ah, você não se importa de... Não, não vou não. Não vai por quê? Eu falei, porque quando eu vim pra cá, eu já troquei com fulano. Isso aqui tava uma merda. A palavra é essa. Vocês me desculpem. E eu organizei isso de uma maneira que hoje está confortabilíssimo para mim, que sou a chefe deles, e para eles, que são meus funcionários. Eu posso liberar um funcionário para ir resolver os problemas deles, que a minha sessão não tem nenhum atraso. Agora você vai me tirar daqui, aonde eu já arrumei, para me botar lá no Zezinho, lá que não tem capacidade de arrumar? Não vou. Ah, mas isso daí é um absurdo. Você pode muito bem, você tem capacidade para isso. Eu tenho capacidade para isso, mas eu não ganho. Eu ganho a mesma coisa que ele que se vire, ele que aprenda. Posso até ir lá, perguntar a ele, ou ele vir aqui, sentar aqui do meu lado e eu poder ajudá-lo. Mas eu não vou trocar de sessão. Isso eu falei, na verdade, eu estava assim, né? Apertadinha, porque eu não podia perder meu emprego. Mas, quando eu me posicionei, finquei meu pé, isso foi um pouco antes da constelação, mas eu fiz talvez por estar num processo mesmo de descoberta interna. E eu fiz isso assim, no susto. Porque eu fiquei tão revoltada, porque setor 1 estava ruim. Eu estava no setor 3, me tira do 3 que estava arrumado e me bota no 1. Aí eu venho e arrumo 1. O 3, o outro lá, recebeu o prêmio de ser um péssimo profissional, porque ele recebeu um setor arrumado, e eu fui para o setor dele arrumar. Aí eu arrumo esse setor, tô lá, tranquila, uma coisa boa, não me dá mais trabalho, não me dá mais perturbação. Coloquei todo mundo nos eixos. Aí setor 2 está com problema. Aí tira o cara lá do setor 2, bota no meu setor que está arrumado, e eu vou pro setor dele arrumar? Não, enchi. Isso não foi só uma, duas, três vezes, foram várias. Enchi, falei que não ia. Mas foi muito difícil, porque eu não me achava suficiente ainda. Eu ficava com medo de perder o meu emprego. Porque ainda tem isso. A mulher, ela tem que provar várias vezes que ela é boa. O homem faz alguma coisa boa, ou mais ou menos, tá ótimo. Principalmente que eu vivia dentro de uma instituição financeira que é excessivamente e essencialmente patriarcal. Então, foi assim muito difícil para mim. Muitas dessas crenças eu usava como sendo verdades minhas. E quando a constelação entrou na minha vida, nossa, eu demoli assim
a princípio, uma montanha, né? Algumas a gente ainda vai trazendo e vai trabalhando para soltar. Tem uma tá aqui, ó. Eu preciso fazer, não sei o que quero. Todo mundo tem que saber o que quer. Não é pelo fato de você ser mulher que você não vai saber o que quer. Eu não sei se compra uma bicicleta ou se casa. Compra e faz os dois. Compra a bicicleta e se casa. Ou não faz nenhum. Ou não compra a bicicleta, não se casa e compra um carro. Ou não compra a bicicleta, se casa e viaja. Ou não compra a bicicleta, não se casa e viaja. Você tem todas as opções. Basta querer enfrentar. Isso você pode agradecer a covardia de uma crença qualquer limitante que foi atribuída a você ao longo da sua vida. Aí tem uma assim, não devo colocar minhas necessidades antes dos outros. Lógico que sim, primeiro você. E quando você faz uma constelação e que você aprende que primeiro é você, depois os outros, o seu primeiro pensamento é: serei egoísta? Não. E a constelação te mostra, por A mais B, que não é ser egoísta, é ser humano. E o ser humano precisa realmente cuidar dele primeiro. Volta aquilo que foi dito na terça-feira. Se eu não tenho, como eu posso dar a alguém? Eu jamais ou nunca vou mudar, na verdade. Todo ser humano muda. Então, quando a gente faz a constelação e busca o nó, traz o nó à tona, destrincha o nó e dá para a pessoa ressignificar aquele nó, ela se reprograma e ela muda. E a constelação é um processo tão breve que você passa a enxergar aquilo como sendo real e a sua verdade a partir dali. Porque foi mostrado para você que aquilo não te pertencia. E você passa a dizer assim: eu posso mudar de verdade. Tem uma aqui que diz assim: sou responsável pela felicidade de outras pessoas. E elas são responsáveis pelas minhas. A constelação mostra que você vive em pertinência, né, em pertencimento, em dar e receber, em hierarquia. O dar e receber, eu sou responsável pela minha felicidade e sou responsável pela sua felicidade. Mas primeiro eu sou responsável pela minha felicidade. Depois da minha felicidade, eu vou pensar na sua felicidade. E as pessoas esquecem que elas são pessoas inteligentes, idôneas e que podem muito bem ajudar aos outros sem deixar de se ajudar. E podem muito bem receber dos outros carinhos, atenção que levem a uma felicidade. Mas ela não deixa de colocar que a primeira felicidade é dela, depois é dos outros. E os outros também devem fazer isso. Porque se eu sou feliz, é muito mais fácil eu fazer você feliz. Agora, se eu não sou feliz, como eu vou fazer você feliz? E a constelação coloca isso muito claro para você. É o dar e receber. Mas você só dá quando você tem dentro de você. Você não dá o que você não tem. Eu mereço amor, sucesso, dinheiro e fama. Não é isso não.
Isso é o que você tem que dizer, mas está dizendo aqui assim: não mereço o amor, o sucesso, o dinheiro, a fama, etc. Por que não merece? Todos nós merecemos isso. Quando aportamos aqui no planeta Escola, planeta Terra, nós viemos fazendo missões e nós chegamos para fazer resgates, para evoluir. E todos nós chegamos igual escola de samba, ok? Quando falam, todo mundo fala na época da escola de samba que toda escola de samba entra com 10. Ela já entra com 10. Se ela lá atrás, quando sai, ela não tem 10, foram os próprios movimentos que ela fez ao percorrer a avenida para perder ponto. Então, nós merecemos, quando chegamos aqui, merecemos amor, merecemos sucesso, merecemos dinheiro, fama e qualquer coisa a mais. Se nós não temos, não é por falta de merecimento. Se nós não temos, é que nós perdemos ponto na evolução da vida. Mas nós viemos com essa bagagem. Amor, sucesso, dinheiro, merecimento, fama, amigos. Nós viemos assim. Nós viemos com esse saquinho carregado na mão. Mas existem situações e lugares que a gente passa, lugares que tem espinho, que fura o saquinho, e a gente perde um pouco de amor, e a gente perde um pouco de dinheiro, ou perde tudo, ou perde toda a fama. Fama boa, através de sucesso. Mas quem carregou a gente para esse caminho somos nós. Mas a gente chega com tudo isso, porque a gente merece tudo isso. E a constelação vai te provar e vai te mostrar assim, tu merece, ó. Isso aqui não é teu. Isso aqui que tu tá carregando, que tá deixando de ter amor, não é teu, isso não te pertence, devolve para quem de direito. E numa constelação você faz isso. É um processo doído, mas o final é completamente satisfatório. E você sai inteiro. Ou inteira, né? Na verdade, aqui a gente fala inteira, porque estamos falando só com mulheres. Tem outro aqui. Se eu seguir meus próprios interesses, os meus relacionamentos irão sofrer. Por que não seguir os seus próprios interesses? Quando uma pessoa é feliz, todos os relacionamentos dela tendem a ser felizes. E aqueles que não partilham da felicidade dela, provavelmente não devam estar junto com ela. É uma verdade que às vezes a gente sente, né? Ah, mas eu gosto tanto do meu companheiro ou da minha companheira, mas ela não vibra comigo no meu sucesso, naquilo que eu tenho interesse, naquilo que eu quero carregar para mim. A tendência é o seu interesse morrer, é o seu empreendimento morrer, é o seu negócio acabar. E isso eu não estou falando por falar, eu estou falando por experiência própria. O meu segundo relacionamento foi como eu vou colocar? Uma variação do primeiro, tá? Algumas coisas eram extremamente parecidas. E esse relacionamento, nós chegamos numa situação que nós ficamos muito, muito ruim das pernas, financeiramente. Nesse período do segundo relacionamento, eu saí da instituição que eu trabalhava, recebi
uma fortuna no dinheiro de hoje, no dinheiro de hoje, então imagina no dinheiro de lá. Uma fortuna. E tomei uma atitude que nenhuma mulher deve fazer. Na relação atual, seria tirar um cartão da conta corrente, dar a senha e dar para ele. Foi mais ou menos isso que eu fiz. E não ter nenhum controle, não esquentar a cabeça. Logicamente, o dinheiro acontece o quê? De um copo que está cheio d'água, que você vai tirando, nem que seja de gota a gota, vai chegar um momento que o copo fica vazio. E nós ficamos numa situação muito, muito, muito delicada. Aí, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá, eu decidi fazer quentinhas. E eu já tinha um número bem razoável de quentinhas, e meu filho levava. E como eu fazia 2 quentinhas por dia, uma carne branca e uma carne vermelha, e era muito... E para quem era vegetariano também tinha comida, então eu fazia 3 quentinhas, na verdade. 3 tipos de quentinhas por dia. Eu tinha uns clientes muito bons. Muito bons. Aí, o que ocorre? O meu companheiro, eu tinha que acordar cedo para fazer comida, para 11 horas começar a sair a primeira leva. O meu companheiro simplesmente dizia assim: sei pra que você levanta cedo? Eu, hein? Fazer esse negócio aí, isso não dá dinheiro. Isso, aquilo. Só me puxava para baixo. E o que ocorre comigo? Fui fazendo menos, porque saía mais tarde a comida, e tinha que fazer correndo, porque não tinha aquela preparação desde as 6 horas, fazendo tudo com paciência, com amor, com carinho. Tudo revela, sabe? Vai pro seu alimento que você está fazendo. E acabou que eu perdi todos os meus clientes. Sofreu o meu relacionamento, muito. Porque eu perdi os meus clientes. Porque eu perdi minha forma de ganhar dinheiro. Porque eu perdi a capacidade de comprar alguma coisa para dentro da minha família, porque eu não estava trabalhando e ele também não. Então, seguir meus próprios interesses, os meus relacionamentos irão sofrer, não é verdade. E eu voltei e descobri, quando eu fiz a minha primeira constelação, eu descobri que tudo isso que eu havia passado era porque as crenças limitantes que eu tinha dentro de mim, que não eram minhas, me levavam a aceitar esse tipo de pensamento. Então, gente, e tem uma aqui que eu vou terminar hoje, que diz assim: não tenho tempo para me alimentar. Essa é triste, essa é tipo assim, dá um tiro no pé. Não tenho tempo para me alimentar. Como alguém que se ama, que se gosta, que se respeita, pode colocar isso para si mesma. Ninguém pode colocar isso. Não tenho tempo para me alimentar. Você pode não ter tempo para criar uma alimentação rebuscada, ou não ter 1 hora, porque você está atolado de ir lá para almoçar. Mas 30 minutos você tem obrigação de se dar. Porque se você não se der, ninguém vai te dar. E a sua saúde é um dos primeiros itens para a sua felicidade. E a sua felicidade é a primeiro pensamento que você tem todo dia. Na verdade, não é o primeiro, né? Que o primeiro é acordar, agradecer a Deus por mais um dia de vida.
E isso você pode falar para Deus em 1 segundo, em 1 minuto, em 1 hora. Vai de acordo com que você, a sua maneira de falar com Deus e o tempo que você tem. E você levanta, se arruma e vai cuidar da sua saúde. Você pode comer, tomar um cafezinho, um pãozinho. Você pode tomar uma vitamina. Você pode comer um pedaço de fruta, um pão com alguma coisa. E você faz o que você quer, mas você tem que se dar esse direito. Tem que se dar esse prêmio para colocar. Você está botando gasolina na sua máquina. O óleo diesel, o carvão. Cada um tem a máquina que quer. E se você não se alimenta o melhor possível, a tendência da sua máquina que você recebeu completamente zerada e perfeita é começar a dar problemas. E esses problemas muitas das vezes fazem você antecipar a sua ida. Ah, mas ninguém morre fora da época. Morre sim. Morre sim. O cara que fuma e bebe muito, e eu falo como sou uma ex-tabagista, tá? Tem mais de 10 anos que eu não fumo. O cara que fuma e o cara que bebe, ele é um suicida silencioso, porque ele sabe que está se fazendo mal. Ele sabe que está sujando a máquina que ele recebeu intacta e perfeita. O cara que usa droga, qualquer tipo de drogas, ele é um suicida silencioso. Aí você diz pra mim assim, mas isso é uma doença. Sim, é uma doença. Eu concordo. Mas essa doença não é sua. Você está caindo no espaço de alguém que foi retirado do grupo, do sistema familiar, porque não era adequado. Então você vem para cumprir aquela parte que ficou em aberto. Que, quando na verdade, se tivessem tirado, não tivessem tirado e deixado que aquela pessoa cumprisse tudo o que ele precisava cumprir, a coisa teria sido diferente com você. Porque a constelação, ela nada mais é do que vir buscar lá atrás a origem, a causa do nó que você sente aqui na frente. Se seu amor foi perfeito, você vai. Se o amor dos seus avós, dos seus pais foi perfeito, a tendência que você tem de ter um amor perfeito é muito grande. Mas se no seu sistema tem um amor bandido, um amor mal intencionado, um amor assassino, a tendência é alguém do sistema que venha no futuro a assumir esse amor, para que esse sentimento seja colocado para fora e ressignificar. Digamos que o seu tataravô foi um homem que se apaixonou muito por uma mulher. E essa mulher o magoou bastante. E ele teve que abrir mão desse relacionamento. Ou ela foi embora, ou ele teve que se afastar. Ou pior, ele acabou matando essa mulher. A tendência que um descendente desse sistema venha a passar por a mesma situação é muito grande.
Então, quando a gente faz uma constelação e se descobre, meu tataravô matou minha tataravó. Por quê? Por ciúme. Aí você vem buscar o nó que está impactando o relacionamento afetivo dessa pessoa. Mas o que tem a ver isso com me alimentar bem? Quando a gente não se alimenta bem e a gente não cuida da máquina que nós recebemos, zerada e perfeita, alguém no nosso sistema também já não se alimentou bem. E pode ver que as pessoas que começam a ficar desnutridas, porque às vezes as pessoas até entram numas dietas loucas e começam a ficar desnutridas, elas ficam descompensadas. Pode ver. Elas ficam descompensadas, não só física, mas psicologicamente. Mente também fica descompensada e espírito fica descompensado também. E a constelação, ela vai trazer aquele espírito descompensado, porque geralmente esse espírito é banido. Ele é banido. Ele não é convidado a se retirar. Ele é banido. E você, ao nascer, se coloca naquele espaço que estava vago e passa a viver da maneira com que ele vivia. E quando você faz uma constelação familiar, o que ocorre? Você ressignifica, porque você descobre a origem. Descobrindo a origem, você vai ver que aquilo não é seu, que aquilo vem lá de trás, do seu tataravô. E você ressignifica. Entrega para quem de direito e vai viver sua vida. A constelação, ela é muito disso. E ela, voltada para a mulher, ela tira aqueles pensamentos que fomos criadas. Fomos criadas com muitos pensamentos esquisitos. Menina, quando fica menstruada, não pode pular corda. Menina, quando fica menstruada, não pode fazer um monte de coisa. Gente, menstruação é normal, é uma coisa muito normal do ser humano. Se a menina estava menstruada, ninguém da família podia saber, nem o pai, nem os irmãos, porque era feio. Feio por quê? Isso é normal, é natural do corpo humano. É natural do corpo humano feminino. Mas são crenças limitantes que ocorrem à medida que a gente vai vivendo e que os antigos, a grande maioria dos antigos, passavam de geração a geração. Mas tem crença limitante que ainda existe. Outro dia eu vi uma menina desvirando, correndo o chinelo, porque senão a mãe dela ia morrer. Como outras eu já cansei de ver, que eu nem tenho mais. Como eu vi uma amiga dizer para outra que primeiro falou assim: você não deu opinião para mim, porque você é diferente. Eu falei: muito obrigada. Aí falou assim: não sei se eu separo do meu marido, mas se eu vou separar do meu marido, como é que eu vou viver? Quem vai pagar minhas contas? Aí a resposta, né? Mas eu não podia falar, né? Engoli. Cruzei meus braços e fiquei sorrindo. Posso falar? Ficar sorrindo. Aí a pessoa, a outra, falou assim: olha só, você fez uma faculdade, não fez? Ah, eu fiz. Eu sou nutricionista. Legal.
Vai pra internet, sei mesmo que é o que eu falou. Vai pra internet, começa a pesquisar, faz esses cursinhos de nutricionista, que não precisa pagar de graça, gratuito. Vai se situar no mercado e depois começa a oferecer para as pessoas. Vai numa academia e mostra tudo o que você sabe fazer, porque o corpo que você tem é seu cartão de visita. E vai lá e coloca. Posso trabalhar para vocês. Os 3 primeiros clientes eu não vou cobrar nada nem de vocês nem deles. Depois a gente faz um acordo. E a pessoa deu um monte de solução para ela. E ela falou assim, mas eu fui conversar com a minha mãe e a minha mãe falou, não, minha filha, não se separa, ruim com ele, pior sem ele. Aí eu continuei sorrindo, de braços cruzados. E a outra começou a debater, a falar que ela era, você é uma sanguessuga, você é isso, você é aquilo. Você não quer se separar do homem porque tu é preguiçosa. E começou uma discussão. E eu lá de braço cruzado. Aí ela se virou para mim e falou assim, você não vai falar nada? Eu falei, falar o quê? Você falou que eu não poderia falar nada porque eu era diferente. Mas eu quero te ouvir. Eu falei, ouvir o quê? Ela já te deu todas as respostas. Eu jamais diria que você é preguiçosa. Mas eu diria que você não se acredita. Que é bem diferente. Agora, pega as suas crenças que você tem, enfia no vaso sanitário, dá descarga e joga fora. O que era bom para sua mãe não quer dizer que seja bom para você. Vem fazer comigo uma constelação que eu vou te mostrar um monte de coisas que você mesmo vai responder. Mas quer dizer que eu vou fazer a constelação, eu vou me separar do meu marido? Eu falei, momento algum. Eu não faço nenhum tipo de terapia para separar casal. Eu vou cuidar de você. Se você vai descobrir que seu marido continua sendo o homem da sua vida, palmas. Agora, se você vai descobrir que esse homem não faz parte da sua vida, palmas. Para mim é indiferente você permanecer com ele ou sem ele. Agora, para mim não é indiferente a sua melhora. Se a sua melhora faz você ficar mais unida ao seu marido, ótimo, mérito. Mas se a sua melhora faz com que você vá viver sua vida e ele viver a dele, mérito. Independente do que for, eu me preocupo com a sua melhora e a sua felicidade. Quero tirar você desse parâmetro de enxergar as coisas. Quero te dar uma possibilidade de ver as coisas diferentes. E muitas das vezes existem vários casamentos que foram salvos por uma visão diferente do que era aquela união. Aí ela falou assim, então eu vou fazer uma constelação com você. Eu falei, tudo bem, pode me fazer. Marcamos a data e ela fez a constelação dela. Online, gente, online. Foi nem presencial. Ela fez o depósito dela no dia certo e fizemos a constelação dela. No final ela falou assim, eu continuo amando meu marido. Eu falei, que bom. Mas eu descobri que eu preciso amar mais a mim mesma. Porque eu sou a primeira pessoa na minha vida. Eu falei, ótimo. Você entendeu algumas coisas. E desligamos. Eu perguntei 3 semanas, durante 3 semanas eu monitoro as pessoas. E hoje a gente conversa, mas não sobre terapia. Mas
nós conversamos e ela tá bem, o casamento dela tá ótimo. Ela se posicionou na vida dela. A grande maioria das crenças limitantes ela perdeu ou passou a enxergar como sendo algo que não era bom para ela. E quando ela sente assim que tem alguma coisa, ela liga para mim e diz assim: olha, tô passando por isso, 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 tô pensando assim, assim, assim. Isso é crença limitante? Eu falei, é. Ah, então tá. Não vou fazer mais. E isso eu acho super bacana, porque ela tem convicção que a constelação deu a ela um caminho. Caminho esse que faz com que ela possa percorrer sua trajeto, a sua jornada, o seu trajeto, como algo benéfico para ela. Muito benéfico. E a coisa mais interessante é que o marido dela, ela passou meu telefone para ele ligou para mim e disse que queria fazer um tratamento, mas ele não queria o tratamento que ela fez não, porque o meu tratamento é muito radical. Eu falei, como é radical, menino? Você hoje vive com uma mulher verdadeira, não com uma mulher idealizada pela sociedade. Lógico que ela às vezes pega pesado, mas ela vai continuar pegando pesado, porque ela sempre pegou, porque ela é uma pessoa que quando tem que falar, ela fala na lata. Ele riu, aí o marido dela é meu cliente também. Mas assim, é muito interessante, porque um não pergunta do outro. Um só chega e diz assim, ai, lá em casa tá uma maravilha. Eu não sei o que a terapeuta da minha esposa fez, porque na minha casa tá uma maravilha. E ela chega e diz assim, ai, minha casa tá uma maravilha. Eu não sei o que a terapeuta do meu marido fez, porque minha casa tá uma maravilha. E eu acho isso super interessante, super legal, porque eles sabem que eu estou ali para ajeitar, para fazer com que eles encontrem o caminho, e o caminho sempre é o caminho do amor, mas ninguém pergunta nada para ninguém e ninguém pergunta nada para mim, porque quando ele veio fazer a primeira entrevista, eu falei para ele, olha só, eu sou terapeuta da sua esposa, mas o que se passa com a sua esposa é entre eu e ela. E o que vai passar com você é entre eu e você. Aí eu vi que ele ficou meio murchinho, mas esse murchinho, ele entendeu o que era necessário. E o constelador, muitas das vezes, ele tem que ter uma sutileza para falar. Porque tem pessoas, como a minha amiga falou que a outra era preguiçosa, tinha também uma preguicinha ali. Mas eu não posso falar para ninguém que a pessoa é preguiçosa. Eu tenho que abordar o assunto de uma maneira... Desculpa, gente. É porque eu acordei extremamente cedo hoje e fui dormir tarde, como sempre. Tenho que falar de uma maneira em que eu possa dizer a mesma coisa, mas de uma forma mais delicada. O fato da outra ser preguiçosa não quer dizer que ela era preguiçosa. Mas se o que eu disse que ela realmente não era uma pessoa que ficava assim, se ligava a situações em que demandasse muito trabalho dentro de casa. Ela é preguiçosa, mas ela é minha amiga, mas ela é preguiçosa. Então, o constelador, ele tem que
fazer uma anamnese. E o que é fazer uma anamnese, Sara? Fazer uma anamnese é simplesmente conversar com a pessoa e entender que a dor da preguiça não pode ser colocada como sendo imprescindível. Porque ela vai colocar e a gente anota. Ah, meu marido é assim, meu marido é assado. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Eu acho serviço de casa um porre. Adoro fazer compras. Que compra? Supermercado? Suporto fazer supermercado. Supermercado é horrível de fazer. Então você percebe que essa pessoa não tem um perfil, a princípio, para se ligar sozinha. Mas, com todo o trabalho que foi feito com ela e depois com ele, eles são um casal extremamente feliz. E enquanto se faz uma constelação, a gente tem que ter muita certeza do que está se fazendo. E é uma... Como é que eu vou colocar? É uma responsabilidade muito grande quando você mexe na vida do outro. E a constelação, ela faz isso. Ela mexe na vida do outro. E esse mexer na vida do outro pode ser mexer bem, levando a pessoa a ter uma possibilidade de sair daquele processo terapêutico inteira, sem deixar nada para trás. Ou, às vezes, a pessoa até desincha. Sai até mais magra. Ah, isso não é palhaçada, sabe? Ninguém sai mais magra. Sai sim. Você chama o pipoqueiro numa esquina e diz assim, pipoqueiro, eu quero comer uma pipoca. Ele diz assim, não dá, porque isso não faz parte para você. Aí a pessoa fica olhando, olhando. Como assim? Não, minha filha, você não faz mais parte disso. Isso foi no passado. E a pessoa vai emagrecendo. Emagrecendo porque ela tinha tanta crença limitante dentro dela, que ela ia se alimentando disso, que ela descobre que não é necessário. E ela emagrece. Porque ela passa a pensar mais nela. Ela passa a investir mais nela. Ela passa a ter um amor muito maior por ela mesma. E quando ela vai percebendo, aquilo que ela queria fazer, mas que ela não fazia, porque ela tinha que fazer isso ou aquilo para pessoas, ela passou a direcionar um pouco do tempo e às vezes até um pouco do dinheiro para si mesma. E isso acontece porque ela se ama. A constelação deu a ela a possibilidade de se amar e de se entender. Ok? Então isso era o que eu tinha para dizer para vocês em função. Ele já veio e já foi. E esse já veio, já foi, é quando a gente percebe que algo não está nos levando para frente. Gente, isso era o que eu tinha para dizer hoje. Estou extremamente cansada. Ainda vou ter que ir fazendo um atendimento. Eu preciso me ligar porque eu estou parada. Vou fazer um café para tomar para ver se eu entro na minha adrenalina novamente. Mas amanhã a gente vai fechar. E eu gostaria que vocês respondessem algumas perguntas. Muito obrigada. Boa tarde. Até já.
uma boa tarde, cheia de saúde para vocês. E até amanhã, às 13 horas.